Bom dia, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português e eu sou o professor Francisco Fagner. Hoje já estamos no dia 23 de novembro de 2020. Vocês vão ter uma ótima segunda-feira hoje de aprendizagem e vamos continuar estudando o gênero cartaz publicitário. Vamos saber qual é a habilidade de hoje? A habilidade de hoje é a seguinte: ativar conhecimentos prévios sobre situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, o espaço, os propósitos comunicativos e o gênero. Nisso tudo se envolve os elementos que participam dessa construção da comunicação em um determinado gênero. Como nós vamos estudar o cartaz publicitário, nós vamos analisar esses elementos, certo? Vamos começar a nossa aula com o momento da leitura. E eu trouxe para vocês hoje um texto bem interessante. É O Sapo Tem Medo. Vamos ouvir essa história? Espero que vocês gostem. O sapo estava com muito medo. Estava deitado na cama e ouvia barulhos estranhos por toda parte. Ouvia ranger no armário e restolhar por baixo do chão. Está alguém por baixo da cama, pensou o sapo. Saltou da cama e atravessou a correr o bosque escuro até a casa da pata. Que simpático vires visitar-me, disse a pata. Mas já é tarde, e agora mesmo para a cama. Por favor, pata, disse o sapo. Estou com medo. Está um fantasma debaixo da minha cama. Olha só ele conversando com a pata. Que disparate! Riu-se a pata. Não existem fantasmas. Isso é que existem, disse o sapo. E o bosque também está assombrado. Não tenhas medo, disse a pata. Podes ficar comigo? Eu não tenho medo. E aconchegaram-se os dois na cama. O sapo agarrou-se ao corpo quentinho da pata e o medo passou. Olha, eles conversaram sobre o medo. De repente, ouviram raspado no telhado. O que foi isto? Perguntou a pata, sentando-se de um salto. Logo a seguir, ouviram ranger as escadas. Essa casa também está assombrada, gritou o sapo. Vamos-nos embora daqui. E correram para o bosque. Olha eles correndo. Parecia-lhes que havia fantasmas e monstros assustadores por todo lado, por causa dos galhos das árvores, né? O sapo e a pata corriam o mais depressa que podiam. Lá acabaram por chegar à casa do porco. Ainda sem fôlego, bateram à porta. Quem é? Perguntou uma voz ensonada. Porco, por favor, abre a porta. Somos nós, gritaram o sapo e a pata. Que aconteceu? Perguntou o porco zangado. Por que é que me vieram acordar à meio da noite? Por favor, ajuda-nos, disse a pata. Estamos aterrados. O bosque está cheio de fantasmas e monstros. O porco riu-se e disse: Que disparate! Vocês sabem muito bem que não existem fantasmas e monstros. Bem, vai lá ver, disse o sapo. O porco foi à janela, mas não viu nada de anormal. Por favor, porco, podemos dormir aqui? Estamos tão assustados. Está bem, disse o porco. A minha cama chega para os três. E eu nunca tenho medo. Não acredito nessas tolices. Que aconteceu? Perguntou o porco zangado. E deitaram-se os três muito juntinhos na cama do porco.
Agora estamos bem, pensou o sapo. Assim não pode acontecer nada. Mas não conseguiam dormir, com todos os barulhos estranhos e assustadores do bosque. Desta vez, o porco também os ouvia. Mas, infelizmente, os três amigos animavam-se uns aos outros. Gritaram que não estavam assustados, que não tinham medo de nada. Acabaram por adormecer de cansaço. Olha só, os três dormiram. No dia seguinte, a lebre foi visitar o sapo. A porta estava aberta de pá em pá e não se via o sapo em lado nenhum. Que esquisito, pensou a lebre. A casa da Pata também estava vazia. Pata, Pata, onde estás? Gritou a lebre, mas não houve resposta. A lebre ficou muito preocupada. Pensou que devia ter acontecido alguma coisa horrível. Aterrada, correu pelo bosque fora, à procura do sapo e da pata. Procurou e tornou a procurar, mas não havia sinal dos seus amigos. Talvez o porco saiba onde eles estão, pensou ela. A lebre bateu à porta do porco. Não houve resposta. Não se ouvia nada. Espreitou pela janela e viu os três amigos na cama a dormir. Eram 10 horas da manhã. A lebre bateu à janela. Socorro! Um fantasma! Gritaram os três amigos. Depois viram que era a lebre. Olha só, eles se acordaram com muito susto, né? Com muito espantados. O porco abriu a porta e correram os três lá para fora. Lebre, lebre, disseram eles. Estávamos com tanto medo. O bosque está cheio de fantasmas e monstros assustadores. Fantasmas e monstros, disse a lebre espantada. Isso não existe. Como é que sabes? Disse o sapo zangado. Havia um debaixo da minha cama. Tu viste-o? Perguntou a lebre calmamente. Bem, ver não vi, disse o sapo. Não tinha visto, mas tinha ouvido. Falaram de fantasmas e monstros e outras coisas horríveis durante muito tempo. O porco fez o pequeno almoço. Sabem, disse a lebre, todos temos medo às vezes. Tu também? Perguntou o sapo espantado. Claro, disse a lebre. Esta manhã fiquei cheia de medo porque pensei que vocês se tinham perdido. Fez-se silêncio. Depois desataram todos a rir. Ha, 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 ha. Não sejas tola, lebre, disse o sapo. Não tens nada de que ter medo. Nós estamos sempre aqui. Vocês gostaram da leitura? Essa é a finalização da capa do livro, que conta o resumo da história. O sapo e seus amigos, Pata e Porco, ouvem uns sons assustadores ao meio da noite. E aconchegam-se todos na cama do porco. Mas de manhã é a lebre quem apanha um grande susto. A casa do sapo está vazia e a casa do porco ninguém lhe responde. Pudera, os três amigos estão a dormir profundamente. Essa história do sapo ajudará todas as crianças a superar o medo dos ruídos noturnos. Max Veldhuis é um artista holandês de reputação internacional, cujos livros abordam temas importantes com humor calmo. Certo? Olha só como essa história é interessante, porque todos nós sentimos medo. E aqui você viu ainda uma temática sobre os amigos, certo? Os amigos sempre estão ao nosso lado para nos ajudar nas nossas dificuldades. Vamos fazer algumas perguntinhas sobre os elementos que compõem a narrativa. Quem são as personagens dessa história? Nós vimos aí que os personagens dessa história são animais.
Deu para aprender, deu para ficar na mente quais são eles que participam da história? Diz no título, o sapo tem medo, né? Então, o primeiro personagem é o sapo. Aí ele sente um medo, durante a noite vai para casa de alguém. Para quem? Para casa de quem que ele foi? Sim, da pata. E depois eles foram para casa de mais um amigo e ainda apareceu mais um personagem. Estão se lembrando quais são eles? Olha aqui, ó. O sapo, a pata, o porco e a lebre. Onde acontece a história? Essa pergunta já se refere ao espaço da narrativa, que acontece num bosque, onde moram os animais. Aqueles personagens moravam naquele bosque, cada um tinha sua casinha, e a história foi acontecendo naquele lugar. Porque o sapo sai assustado de sua casa. O que foi que aconteceu? O que foi que levou ele a sair da casa dele com medo? Por que ele sentiu medo? Porque ouviu barulhos por toda parte. Para onde que ele foi? Eu acabei de dizer. Ele foi para a casa da pata, que era sua amiga. Mas lá, mesmo assim, eles ainda sentiram medo porque estavam ouvindo barulhos, né? O sapo e a pata continuaram com medo. O que eles fizeram? Eles saíram correndo e foram à casa do porco. Sexto, na manhã seguinte, a lebre ficou preocupada. Qual foi o motivo que fez ela ficar preocupada? Ela chegou lá na casa do sapo, não encontrou. Depois foi à casa da pata, também não encontrou. Então, o que foi que ela fez ficar preocupada? Porque não viu seus amigos quando lhes foi visitar. Somente teve alívio ao vê-los reunidos. E onde foi que ela encontrou? Na casa do porco. Olha, desde a semana passada, vocês estão estudando o gênero cartaz publicitário, né? Então aqui eu coloquei um que é um anúncio de um celular que vocês também usam bastante. É uma tecnologia que está à palma da mão e é uma necessidade para todas as pessoas. Vamos ver o que anuncia nesse cartaz. Chega de passar raiva com seu celular usado. Smartphoniza Brasil. Qualquer celular usado vale um dinheirão na troca por um smartphone top. Olha só, palavras novas, smartphoniza, top. Smartphone é uma palavra que não é portuguesa e está aqui também no anúncio, nesse cartaz. E aqui a palavra raiva aparece com 4 letras R's. Vamos analisar aqui a forma criativa como o cartaz foi publicado. Ele usou as tonalidades azuis, colocou um homem aqui com muita raiva porque o celular dele está descarregando e também é um modelo mais antigo. E ainda ele vai falar, chega de passar raiva com seu celular usado. Então, o que ele quer, o que ele tem como objetivo em fazer esse cartaz para as pessoas? Ele quer que as pessoas deixem de usar um celular antigo para comprar um celular novo. E ainda mais que é para trocar o celular antigo por um novo. Qualquer celular usado vale um dinheirão na troca por um smartphone top. Ele vai conseguir clientes, pessoas interessadas em fazer essa troca, porque vai oferecer um dinheirão para poder comprar um novo. Então, essa é uma forma criativa de convencer as pessoas a participar dessa promoção, de smartphonizar o Brasil, de fazer com que as pessoas usem o smartphone. Então, o cartaz publicitário, ele tem esse objetivo, esse serviço à população de anunciar produtos, de criar cultura. Aqui, você pode ver que tem o celular antigo para um celular novo, fazendo essa troca. As pessoas que têm celulares antigos possam participar da promoção, trocando por um smartphone, porque assim eles vão obter condições para comprar um novo. Então, o cartaz publicitário tem essa criatividade. Ele coloca elementos não verbais. Aqui você, de cara, já encontra uma pessoa
com raiva e ainda vai fazer o convencimento para as pessoas que estão lendo. Qualquer celular usado vale um dinheirão na troca por um smartphone top. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, troque o seu celular antigo por um smartphone. Então, o cartaz publicitário, às vezes, não tem um verbo imperativo, mas ele conduz ao leitor a ser convencido, a ser convencido por esse anúncio e ter um apelo para vender um determinado produto. Então, o cartaz publicitário tem essas finalidades, tem essas características. Vamos analisar aqui alguns. Vamos ver. Tem um aqui que é de escolinha de futebol de São Roque. São Roque é uma cidade, né? Em São Paulo. Essa escolinha de futebol vai acontecer nos bairros Vila Nova e São Rafael, para crianças de 8 a 15 anos. Início no dia 29 de agosto. Campo da Vila Nova, quarta e sexta, das 14 horas às 16 horas. Campo Society São Rafael, segunda e sexta, das 18 às 20 horas. Professor Dudu Prestes. Informações, divisão de esportes, tem o telefone. E tem o brasão do município de São Roque. Então vamos ver aqui. Ele colocou o desenho de uma criança animada com a bola, vai jogar futebol. A quem vai se destinar um determinado cartaz? Vamos ver aqui as perguntinhas. Esse anúncio tem duplo sentido? Às vezes, um cartaz publicitário vai ter um duplo sentido. Mas como esse aqui se trata de um cartaz informativo, que vai dar informações sobre o que vai acontecer, onde vai acontecer, quando vai acontecer, ele tem que estar direcionado. Ele é um cartaz que tem uma finalidade direta. Então, ele não pode ter ambiguidades para que a população consiga entender todas as informações, o passo a passo para poder participar dessa escolinha, dos treinos, da prática esportiva que ela vai oferecer. Então, nem todo cartaz publicitário vai ter um duplo sentido, o caso desse aqui. Por que os horários das aulas são diferentes? Vocês podem ver aqui que tem dois bairros. Campo da Vila Nova acontece na quarta e na sexta, das 2 horas até as 4 horas. E no de São Rafael, que é o outro bairro, acontece segunda e sexta, das 18 horas, que é 6 horas da noite, até as 8 horas. Aí, por que esses horários são diferentes? Vamos ver. Aqui fala de um professor apenas. Então, essa questão de somente ter um professor vai fazer com que ele não possa ter os horários iguais, porque senão coincide e ele não vai poder participar nos mesmos horários em 2 bairros diferentes. As pessoas não podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele colocou aqui horários diferentes para poder participar juntamente com as comunidades, com as crianças e treinar o esporte. Por isso que os horários estão diferentes, porque é somente um professor. O que dá credibilidade ao funcionamento da escolinha de futebol? Aqui fala o seguinte, o nome do professor está em apelido. Se está em apelido é porque as pessoas já têm um conhecimento sobre aquela pessoa. E ainda coloca o brasão do município, ou seja, o próprio município está financiando, patrocinando a escola, ajudando que ela funcione. Então dá uma certa credibilidade ao funcionamento daquela escolinha. Para quem esse anúncio está sendo feito? Para quem está sendo direcionado? Para crianças de 8 a 15 anos. São essas crianças que poderiam participar dos treinamentos de aprender a jogar futebol e virar um craque de futebol, né? Então, certo. Vamos ver aqui. Mutirão da limpeza contra a dengue. 24 o dia de janeiro, 24 de janeiro, das 8 às 17 horas. Limpe seu quintal,
coloque todo o material que possa servir de criadouro em sua calçada. A prefeitura irá passar. Como o anúncio apresenta o mosquito da dengue? Olha só, o mosquito da dengue está como? Assim, espantado, assustado. Por que será? Porque ele sabe que as pessoas vão fazer o quê? Limpar o quintal. E aí ele vai perder o criadouro dele, se limpar. Então, os focos de mosquito da dengue, eles se encontram em lugares onde há restos de água parada, em recipientes. E eles gostam desses lugares. Se as pessoas limparem o quintal, ele tem que ir embora. Por isso aqui no cartaz, ele está espantado. O que o anúncio recomenda para o público-alvo? Qual foi a recomendação? Que no dia 24 de janeiro, a prefeitura iria passar para fazer o quê? Recolher todo o lixo. Então, ele recomendou que as pessoas limpassem o quintal, colocando todo o material que possa servir de criadouro para o mosquito lá na calçada, para que todo aquele criadouro possa ser levado. E aí o mosquito da dengue não vai poder agir lá na sua casa, no seu quintal. E assim todos estarão evitando a dengue na sua família. Qual é a relação entre mutirão de limpeza e a dengue? O que tem a ver limpeza e dengue? Ora, num lugar onde há limpeza e todo o cuidado para evitar o criadouro para o mosquito da dengue, vai acabar impedindo a ação dela. Então, quando a gente fala de limpeza, eu estou indo contra a dengue. Estou evitando que as pessoas daquele lugar possam se contaminar, possam ser picadas pelo mosquito da dengue. E eu vou evitar essa doença. Então, aqui o mutirão da limpeza é contra a dengue, não a favor. Quanto mais você cuida dos espaços, você vai evitar que a dengue seja alastrada naquele lugar, naquela localidade. Vamos ver aqui. O que representa o símbolo do porco no cartaz? Você tem um cartaz aqui publicitário e tem poupe. O que é poupar? Poupe aqui vem do verbo poupar e está no imperativo, está recomendando, aconselhando, apelando às pessoas para que poupe, economize. Mas economizar o quê? Vocês já viram com certeza algum objeto com a aparência de porquinho que tem um furinho, onde as pessoas colocam moedas. Qual a serventia de um objeto assim? Para economizar, para as pessoas reservarem determinada quantia em dinheiro. E aqui o porquinho está recebendo o quê? Água. Então é para poupar o quê? Poupar água. Economizar água. E tem uma mensagem ali. Conserve seu planeta. Ainda dá tempo. Certo. O que representa o símbolo do porco no cartaz? Ora, se o porquinho que recebe as moedas tem um significado de cofre para a economia, esse porquinho do cartaz, ele está representando o quê? Sim, para que as pessoas economizem a água, não gastem com atividades desnecessárias. Lavar carro, lavar calçada, ficar com torneira pingando enquanto você escova os dentes, né? Então, essas atividades fazem com que as pessoas gastem muita água e isso prejudica o nosso meio ambiente. Então, o cartaz aqui influencia e conscientiza as pessoas a pouparem a água. Que mensagem é transmitida ao leitor? A conscientização de que devemos economizar água, não gastando com coisas desnecessárias. Ele fala, conserve seu planeta. Ainda dá tempo, porque nós ainda temos a chance de fazer esse planeta melhor, mais econômico. Tem como conservar o planeta sem conservar a água? Tem? Não, não tem. Porque a vida no planeta depende da água. Essa mensagem, esse cartaz está simples e ele usando a mensagem não verbal, ele também conscientiza as pessoas. Mesmo que não tivesse ali a palavra poupe ou conserve seu planeta ainda dá tempo,
as pessoas ainda iriam entender que precisa economizar a água. Então, a importância de cartazes assim é para essa conscientização das pessoas. Então, não tem como conservar o planeta sem conservar a água. A água é necessária para a vida. Sem água, nós não temos vida. Aqui nós temos outro cartaz. No trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Um pacto pela vida. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Olha só o menino aí bravo e com a mão estendida. Por que o menino se apresenta bravo e com sinal de interrupção? Porque ele está fazendo uma interferência a algumas atitudes praticadas no trânsito. Então, quando algum pai ou mãe estiver fazendo alguma irregularidade durante a direção, a criança aqui tem que anunciar para o papai e para a mamãe que deve parar com aquilo. Por isso que está assim no anúncio, no cartaz. Segundo o cartaz, quais ações dos pais devem ser interferidas durante a condução de um transporte? Olha aqui, ó. No trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. Aqui ele deu duas recomendações. Se o papai estiver acelerando muito ou se a mamãe estiver atendendo o telefone, então você tem que interferir e dizer que não é mais para continuar aquilo. O que significa a cor predominante no cartaz? Olha só, o que predomina mais no cartaz é a cor amarelo. Lá no semáforo, o que o amarelo significa? Muito bem, atenção. Então, essa cor já tem essa referência de mostrar que as pessoas têm que ter atenção ao trânsito e, principalmente, que esses assuntos sobre o trânsito não têm idade. Qualquer pessoa pode participar para a conscientização na direção do trânsito. Você, criança, muitas vezes está no trânsito e deve ajudar o seu papai e a sua mamãe nessas ações. Parar diante da faixa de pedestres, não ultrapassar o sinal vermelho, não cometer irregularidades no trânsito. Você também pode orientar o seu pai e sua mãe e isso vai ajudar para que evite acidentes. Então, esse cartaz tem essa função social de conscientizar as pessoas a agirem com respeito no trânsito, não acelerando, não atendendo o telefone e fazendo com que as crianças também possam ser críticos e comentar sobre o dia a dia no trânsito. Então, nessa primeira aula, nós falamos sobre como os cartazes contribuem para essa função social. Eles possuem características que usam mensagem verbal e mensagem não verbal, através de elementos que são figuras, desenhos, imagens. E essa linguagem não verbal, essa comunicação, ajuda todos a pensarem sobre como o cartaz pode estar apelando numa mensagem, conscientizando, orientando, ou seja na compra de um produto, seja numa ação social, como a gente viu aqui, o primeiro, o celular. O cartaz envolveu o público leitor dele, que as pessoas pudessem trocar um celular velho por um celular novo, por meio de uma linguagem não verbal. E também, nesse último que nós vimos, do trânsito, nós vimos aqui, através das cores, do posicionamento da criança, como as pessoas devem agir em relação ao trânsito. Então, o cartaz tem essas características e uma das finalidades dela é essa, de ajudar o seu público leitor a entender essas ações sociais, seja de compra, seja de mudança de atitude. Então, crianças, aguardo vocês daqui a pouco para a nossa segunda aula de português. Tá certo? Espero vocês! Bom dia, crianças, tudo bem?
Vamos continuar nossa aula de português. Eu sou o professor Francisco Fagner. Hoje é o dia 23 de novembro de 2020. Essa segunda-feira está ficando cada vez melhor. Vamos continuar estudando sobre cartaz publicitário, tá certo? Vamos saber agora qual é a habilidade. É reconhecer o efeito de sentido estabelecido pela articulação da linguagem verbal e não verbal. O que a linguagem verbal vai poder contribuir com a linguagem não verbal e assim vice-versa. Porque muitas vezes o texto contribui para o entendimento daquela comunicação não verbal, certo? Porque, como já falei, há sentidos diferentes, há também duplo sentido, ambiguidade. E assim, a comunicação verbal vai ajudar na interpretação da linguagem não verbal. Ok. Vocês têm agora o texto que as professoras vão passar, que é da maratona de leitura, Todo Mundo Tem Amigo. Esse texto eu tirei do livro Para Ler, Reler. Então, vocês peguem esse texto para acompanhar, certo? Então, vamos lá. Todo mundo tem um amigo. Pode ser um amigo do peito, mas pode ser um amigo da onça, ou um amigo urso. Pode existir um ombro amigo, ou um amigo que magoa a gente. Tem amigo que não é tão amigo assim, mas tem amigo que, mesmo distante, mora no coração. Os amigos da rua podem ser assim. Amigos do menino de rua, que são como uma família, ou amigos do menino que brinca na rua. Tem o amigo da natureza e dos animais. Tem bicho que é mais nosso amigo do que algumas pessoas. Tem o melhor amigo do homem, como diz o ditado popular. E para você, o que é um amigo? Olha só, a palavra amigo se repetiu várias vezes nesse texto. Vocês viram aqui que teve o amigo da onça, teve o ombro amigo, teve o amigo urso, teve o amigo do menino de rua. Mas toda a palavra amigo tem o mesmo sentido? Às vezes, nem sempre um amigo é tão verdadeiro quanto o outro. E muita gente fala assim, o melhor amigo do homem. E quem é o melhor amigo do homem? Às vezes, as pessoas têm mais outras amizades do que simplesmente com um animal, com um pet, que é o cachorro. Você vê aqui o coraçãozinho formado com a pata de um cachorro e a mão de um homem, que é o dono do seu cachorro. Então, amizade para cada um é muito relativo. E esse texto nos traz esse pensamento. Vocês viram lá na primeira aula o texto do sapo que tinha medo. Ele teve amigos com quem ele pudesse contar diante do medo dele, onde ele foi procurar refúgio, né? Então, a amizade é uma coisa que acontece com todos nós temos várias amizades, mas sempre quando a gente precisar, a gente tem com quem contar, que é o nosso amigo. Então, esse texto é interessante, vocês vão passar a semana inteira lendo, para quando for no último dia da semana, fazerem a leitura e mandar os áudios para a professora de vocês. E eu espero que a leitura de vocês seja bem fluente e vocês consigam terminar o texto antes de 1 minuto, certo? Então, leiam bastante, treinem durante a semana com seu pai, com sua mãe, lendo silenciosamente, depois audivelmente. Você pode treinar na frente do espelho, assim a recomendação dos seus professores, tá certo? Muito bem. Vamos lá. O cartaz publicitário. Coloquei para vocês outro cartaz sobre a dengue. Professor, mas você está falando muito de dengue. Sim, a dengue é perigosa. A dengue pode matar. E por ser uma doença que acontece com qualquer pessoa, independente da sua classe social, porque o mosquito da dengue age onde há foco para ele poder criar os seus ovos, que são em recipientes onde encontra-se água parada. E nesses recipientes, o que a gente deve fazer? Derramar aquela água, colocar, se tiver, por exemplo, um pratinho de planta,
Você tem que colocar areia para que aquela água não fique parada ali. Porque o mosquito da dengue fêmea pode depositar seus ovos ali e nascer mais mosquitos. E quando for picar, pode transmitir o vírus que causa a dengue. Então vamos ver o que fala-se nesse cartaz. Dengue pode matar. É como se fosse um carimbo aqui, ó, né? Carimbo. Dengue pode matar. Dengue é fácil de combater, só não pode esquecer. Aqui tem um agente, né, da saúde. Elimine os focos do mosquito da dengue. Olha só, a casinha aqui, ela está checada, né? Ele foi ver, fazer uma análise, pesquisar sobre se tinha focos do mosquito e disse que está tudo ok, porque lá não encontra-se, a caixa d'água está tampada, tudo está limpo, não existe focos para mosquito. E tem uma notícia aqui para o público leitor. Combater a dengue é simples. Fique atento e evite que locais e utensílios sirvam como focos do mosquito. Conte com a sua família e os vizinhos nessa luta. E se sentir febre, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Se não tivesse a comunicação verbalizada com essas palavras, nós iríamos entender a fotografia desse homem diante dessa casa? Então, qual é a relação dessa comunicação não verbal com a linguagem, com a comunicação verbalizada? Então, a nossa habilidade de hoje, refere-se a essa interação entre a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Nós não iríamos entender essa imagem simplesmente porque tem um agente de saúde aqui e uma casa, não iríamos entender. Mas a mensagem verbal nos fez entender essa comunicação não verbalizada. O que nós podemos tirar daqui? Que temos, por comunicação não verbal, uma casa que está limpa e organizada e o sorriso de alguém que entendeu que naquele lugar as pessoas não criam focos para o mosquito da dengue. Então, esse cartaz também serve para as pessoas entenderem que tem que zelar pela sua casa para evitar a dengue, né? Que é uma doença perigosa. Ele já vai logo dizendo os sintomas, o que deve ser feito, procurar imediatamente, né, um posto de saúde, uma unidade de saúde, para que não aconteça o pior, o mais grave, que é a morte. Então vamos aqui às tarefas. O lixo é seu. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Olha só, um cartaz simples, branco. O branco aqui se refere à limpeza, ou seja, todo o lixo foi tirado e colocado na sacola. E ele tem cores, tem a cor vermelha, tem a cor azul, uma cor preta, uma cor amarela, uma cor verde. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. O que ele quer informar com isso? Se fosse só o lixo, a imagem da fotografia aqui do lixo, nós iríamos entender também. Então foi necessário aqui uma comunicação verbalizada para entender a linguagem não verbal que existe nesse cartaz publicitário. Segundo o cartaz, de quem é a responsabilidade do lixo? O lixo é seu. Então ele fala para o público leitor de quem é o lixo. É de cada um de nós. Então o lixo pertence a quem produziu. Se eu produzir um determinado lixo, é de minha responsabilidade colocar, descartar no lugar correto, colocando numa sacola de lixo, para que não suje nem degrade o meio ambiente. As sacolas de lixo estão coloridas. A que isso se refere? Olha só, com certeza lá na escola você já ouviu falar de coleta seletiva. As escolas possuem aqueles lixos coloridos, né? Vocês veem aqui, ó, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde.
Cada uma dessas cores se refere a um determinado tipo de material que deve ser colocado nesses lixos. O lixo vermelho, por exemplo, deve ser colocado o plástico. O azul, o papel. O amarelo, metal. E o verde, vidro, não é? Você tomou a água mineral naquelas garrafinhas. Onde você vai colocar o lixo? No plástico. Qual é a cor? Vermelho. Então, cada um dos materiais deve ser colocado. Ah, professor, eu rasguei a folha do caderno. E aí eu vou jogar onde? Na sacola azul. Então, a coleta seletiva contribui bastante para um mundo melhor, porque assim você pode fazer a reciclagem e usar aquele material em outra coisa. Então, esse cartaz publicitário tem esse serviço social de fazer com que as pessoas se conscientizem a respeito do lixo, da coleta seletiva. Essa comunicação verbalizada, o lixo é seu, faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor, ajudou a entender a imagem, a comunicação não verbal. Vocês devem entender que nos cartazes publicitários sempre tem essa relação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. O lixo é seu. Olha só a responsabilidade. Tenha cuidado para que o mundo seja melhor, se responsabilize para não prejudicar, não acumular o lixo. Então, essa aqui foi o nosso primeiro cartaz. Vamos para o segundo. Olha só que interessante. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Dê atenção à saúde. Adote uma alimentação saudável. Não fume e evite bebidas alcoólicas. Pratique exercícios físicos. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, cirrose. Olha só, quantos papais estão acompanhando as aulas com os filhos? Hoje nós vamos falar também sobre a saúde do papai. Então você que tem o seu pai e ama bastante, nós estamos no mês de novembro. O mês de novembro é conhecido como Novembro Azul, para que o homem se conscientize da sua saúde. Olha só, nós vemos um pai com o seu filho e ele vai aqui empurrando, não é? Como se fosse um cenário de teatro, vai tirando aquele pano, aquela coberta que está impedindo das pessoas verem uma cena. O que será que impede? As doenças, né, que está sendo falando aqui, ó, hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo e cirrose. Então, o homem aqui está cuidando da sua saúde, está tirando aquele véu que cobre das pessoas verem uma realidade melhor para si, né? Uma vida melhor. O homem está abrindo a cortina. O que isso significa? Essa cortina, ela está cobrindo a vida dele, né? As doenças estão impedindo de mostrar uma realidade que pode ser de qualidade para ele. Então ele está tentando abrir essa cortina, como se estivesse mostrando para a sociedade uma vida melhor. Uma vida que ele pode brincar com o filho dele, pode ter mais tempo para se divertir, para agir como um homem saudável, né? Tirando dele alimentação gordurosa, fumo, álcool. Tudo isso vai denegrir a sua saúde, vai lhe prejudicar. Então essa cortina é como se fosse uma cena que ele quer mostrar para as pessoas. Ele está tirando essa cortina, abrindo, para que as pessoas vejam uma qualidade de vida. Vocês veem aqui a criança brincando. O pai quer um momento com seus filhos. E com doença, vai ter? Não. Então ele vai ter que tirar, abrir essa cortina para ter momentos prazerosos com sua família. Segundo o cartaz, como o homem pode viver o melhor da vida? Olha, o homem, muitas vezes, não cuida da sua saúde. Boa parte dos homens
não chegam a viver mais do que as mulheres por não cuidar da sua saúde, por se embriagar, por fumar, por ter preconceito com sua saúde, se achar independente. Então, os homens, os papais de vocês que estão assistindo, você também deve alertar: papai, cuide da sua saúde, é importante. Até mesmo você, menino, quando você estiver adulto, você deve se livrar dessas coisas. Então, é importante um cartaz assim, de chamar a atenção das suas práticas que você pode estar ou prejudicando ou melhorando a sua saúde. Então, segundo cartaz, como o homem pode viver o melhor da vida, tem aqui, dê atenção à sua saúde. Ele vai dar conselhos: adote uma alimentação saudável, não fume e evite bebidas alcoólicas. O fumo vai prejudicar o sistema respiratório. Pratique exercícios físicos. A pessoa passa o dia todo trabalhando, chega em casa, está cansado, não pratica exercícios físicos, acha que está tudo bem, aí só vai comendo, engordando, né? Então tem que praticar mais exercícios físicos. Procure a unidade básica de saúde mais próxima para acompanhar, para fazer exames e saber se está tudo ok. Então, foi bom esse cartaz? Foi bastante interessante, porque ele aconselhou as pessoas, o público leitor, mas será que é só o homem que está relacionado a isso? A mulher, ela pode estar ajudando o seu marido, a criança pode estar ajudando o seu pai, e tudo assim vai melhorando a sociedade. Olha só como eu já vou falar aqui novamente, como os cartazes publicitários, eles podem ajudar a sociedade a fazer melhorias no comportamento das pessoas, né? Vamos para esse cartaz que também é muito interessante. Afaste os bichos, lave as mãos. Com água e sabão, você protege sua saúde. Olha só. Afaste os bichos, lave as mãos. Com água e sabão, você protege sua saúde. Aqui você vê uma mão que tem um bicho. Mas que bicho é esse? Qual é a mensagem principal transmitida pelo cartaz? O que esse cartaz quer fazer com que seu público leitor entenda? Será que se tivesse só a imagem aqui, eu entenderia? Sem esse texto aqui, afaste os bichos? Eu veria que tem uma serpente, né? E sim, o que isso tem a ver? Então, a mensagem aqui verbalizada fez com que eu pudesse entender que as mãos também, elas possuem bichos. Mas será que o mesmo bicho que é representado aqui, que é a cobra, é os bichos que tem na minha mão quando eu não lavo? Hein? Vamos ver. Qual é a mensagem principal transmitida pelo cartaz? Você vê que diz assim: afaste os bichos, lave as mãos. Então a mensagem principal aqui é que as pessoas tenham higiene com as suas mãos. Esse cartaz aqui foi bem antes da pandemia. Atualmente, com a pandemia, as pessoas se preocuparam mais em lavar as mãos, em higienizar com água e sabão, com álcool em gel. Então, não é de agora que as pessoas tinham que lavar as mãos. Sempre antes, nós tínhamos preocupação em lavar as mãos antes de comer, quando chegássemos em casa. E tem gente que ainda fala assim: não lave a mão na pia dos pratos, né? Alguma coisa assim. Você não pode lavar. Você lava na pia do banheiro a mão, né? Você chega em casa e lava as mãos numa pia diferente daqui. Lava os pratos. Porque existem bichos. Mas que bichos são esses? Qual bicho está sendo representado no cartaz? Aqui o bicho está sendo uma serpente, né? Uma cobra. Mas os bichos que tem na minha mão, quando eu não lavo, é uma cobra? É uma serpente? Que bichos são esses? São seres microscópicos que nós não vimos a olho nu. Nós não conseguimos ver esses bichos sem auxílio de alguma coisa que amplie a sua imagem, né? Quais bichos serão eliminados se as mãos forem lavadas? Aí agora nós vamos para as aulas de ciências. Vocês sabem que existem seres microscópicos bem pequenininhos. Então, as bactérias, os germes,
e vírus estão sim em nossas mãos. Aí você pega e leva para os olhos, pega e põe no nariz, pega e limpa o ouvido, pega e põe na boca e chupa o dedo. E aí você está levando, ingerindo consigo esses bichos e prejudicando a sua saúde. Por isso é necessário lavar as mãos. Olha só como lave as mãos ficou maior do que afaste os bichos. Porque a mensagem principal aí é lavar as mãos. Porque lavando as mãos, você vai evitar que esses bichinhos fiquem nelas. O que pode proteger nossa saúde? Aqui o texto oferece bem pequenininho, as letras ficam menores. Com água e sabão você protege a sua saúde. Hoje em dia as pessoas ainda reforçam mais essa higiene usando álcool em gel, né? Então, aqui antes da pandemia, as pessoas só com água e sabão resolviam seus problemas. Hoje em dia as pessoas ainda, além da água com sabão, higienizam com álcool em gel, né? Então, a importância desse cartaz, ele colocou aqui a cor vermelha. A cor vermelha vai chamar a atenção. Pare de fazer, chegar em casa sem lavar as mãos, vai comer, não lava as mãos, isso é perigo. Então ele coloca aqui um monstro, um bicho perigoso, peçonhento, que pode nos matar. Pessoas adoecem porque não lavam suas mãos. Vocês viram na aula passada que eu falei de poliomielite, que é causada por bactérias, que as pessoas ingerem nos alimentos e ficam paralisadas. A vacina contra a paralisia na infância vai ajudar que a criança não tenha esse vírus para poder prejudicar a sua saúde, não lhe cause a paralisia. Então, esses vírus, essas bactérias estão em nossas mãos, estão em todos os lugares. O que é importante a gente saber é que a gente tem que ter higiene. Então, um cartaz desse tem muita informação. Qual foi o duplo sentido que teve aqui? Ó? Afaste os bichos. Será que os bichos que está falando aqui é a serpente? É um animal grande? Não. Não é esse tipo de bicho que vai se afastar de você porque você vai higienizar as mãos. São seres microscópicos que podem causar doenças a nosso corpo, né? Então, temos que ser higiênicos, lavando as mãos sempre. Oferta do dia. O melhor sabor pelo menor preço. R$ 9,90 apenas. Delivery, aí tem um telefone, entrega grátis. Olha só esse hambúrguer bem grande. Aí lá embaixo fala o local, né, o endereço completo, com os e-mails e as informações são necessárias, né? Então é interessante isso aqui. Vocês já viram isso aqui nos sites de pesquisa, sempre aparece sobre lanches. Por que aparece? Porque as pessoas sentem fome, né? Sempre dá aquela fominha. De vez em quando a pessoa quer comer, quer beliscar alguma coisa. E esse tipo de cartaz, ele chama a atenção do leitor. Porque quando é colocado, a pessoa já sente interesse. Agora mesmo você está vendo, você já deu interesse, já está interessado em comer um hambúrguer, né? Está chegando a hora do almoço. E aqui, ó, ele ainda faz aquele movimento assim, ó, que está chegando à boca da pessoa, né? A pessoa tá para abocanhar um hambúrguer desse. A pessoa sente fome, interesse, pega o telefone e liga. E outra coisa que diz, ó, entrega grátis. O que o cartaz está anunciando? Está anunciando o preço? Está anunciando o telefone? Está anunciando um hambúrguer. Que bom, um hambúrguer. Que informações são transmitidas ao leitor? Sim, o que se vende é um hambúrguer. Aí ele vai falar o preço do hambúrguer, que está R$ 9,90. Está barato, né? Está falando do telefone, onde você pode comprar. E ainda diz que a entrega é grátis. Ou seja, você vai sair de casa, chegar lá e comprar, ou você dentro da sua casa se liga e ainda recebe pelo mesmo valor. É melhor, né, ligar de casa e comprar. Então, essa entrega grátis já convence a pessoa a comprar. Que elementos são convincentes para a compra do produto? Em dizer que o delivery é entregue grátis. A pessoa se interessa e compra, convence.
Ele coloca um hambúrguer grande e a pessoa, eita, é grande, vai saciar minha fome. E o preço tá bom? E a oferta do dia? É o melhor sabor? É o menor preço? E a pessoa se sente convencida em comprar, né? Perder uma oportunidade dessa? Não vai. Varal solidário. Olha só, vocês sabem o que é varal? Pois é, colocar aqui ó, muitas roupinhas e brinquedos, e guarda-chuva, e chapéu, e calça. O importante não é o que se dá, mas o amor com quem se dá. Doe roupas, brinquedos, utensílios domésticos. O local é no Colégio Auxiliadora. A data é até o dia 28 de setembro. Então, para que serve um varal? Para pendurar coisas, principalmente roupas, não é? Qual é o principal incentivo das pessoas participarem dessa ação? Porque as pessoas precisam ser mais solidárias. Ah, eu tenho muito, pois eu vou dar a quem não tem. Não importa o que eu vou dar, mas o amor e a contribuição e o apoio com quem eu vou participar desse projeto de socializar aquilo que eu tenho em demasia para ajudar quem não possui. O que pode ser doado? Ele diz, doe roupas, brinquedos, utensílios domésticos. Então, aquilo que você tem demais e você já tem amor para dar aquelas coisas, não por interesse, ou porque vai ganhar alguma coisa, ou porque alguém vai lhe parabenizar ou lhe elogiar, faça com amor. Então, esse varal solidário, as pessoas unem várias coisas, tanto é que aqui embaixo você vê como uma cidade, né, cheia, toda colorida, e as pessoas participam dessa solidariedade. Então, ser solidário ajuda a sociedade a ser melhor. Então, aqui vem, cachorro não é brinquedo. Sente fome, frio e medo. Abandono de animais é crime. Adote e dê uma nova chance a um cão abandonado. Qual é a relação entre um cachorro e o brinquedo? Muitas vezes as pessoas têm um cachorro e pensam que ele é um brinquedinho, ganham de presente. Então, esse cartaz, ele vai chamar para o público que as pessoas não devem tratar os animais como se fosse um brinquedo. O que o cartaz informa para as pessoas para diferenciar o cachorro e o brinquedo? Os brinquedos sentem fome? Sentem frio? Sentem medo? Não, mas o cachorro sim. Por isso que tem que ser tratado diferente de brinquedo, né? Qual é a recomendação para o público leitor? Que não pode abandonar e que se você puder adotar, adote. Não é para ficar comprando como se fosse um brinquedo, comprando como se fosse um objeto. Eles são seres vivos. Então, adote ou não abandone. Não fique abandonando os animais se você não tem condição de criá-los. Qual é a mensagem não verbal utilizada no cartaz? Já falei para vocês. Se eu tiro, sente fome, frio e medo, cachorro não é brinquedo, o que vai sobrar? O cachorrinho triste. Será que eu entenderia só um cartaz, só a foto do cachorro triste? Ele quer falar aqui que ele não é um brinquedo, que ele não é uma coisinha que você pode estar comprando e abandonando em qualquer lugar. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente dores. Vocês viram naqueles outros textos que eu li para vocês sobre o ser vivo, sobre os animais, o cuidado que a gente deve ter. Então, a linguagem não verbal aqui, do cachorrinho triste, vai chamar a atenção das pessoas. Então, essa ligação que tem cachorro não é brinquedo, e você olha para aquele cachorrinho triste, você entende que ele não é um brinquedinho que você tem que brincar e ganhar animais todos os anos, porque você quer. Tem que ter cuidado com eles. Então, essa foi nossa aula de português. Vocês gostaram? Viram como o cartaz tem serviço social para as pessoas? É um gênero de texto fácil de ser entendido? Então, vocês com certeza aprenderam. Espero que vocês tenham entendido todo o assunto, as características e finalidades do gênero e a relação entre a linguagem verbal e não verbal. Tudo bem? Então, crianças, essa foi nossa aula sobre cartaz publicitário. Aguardo vocês na próxima segunda-feira e estudem bastante, tá certo? Cuidem-se. Tchau!
dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, e hoje para a aula de Geografia. Isso mesmo, aula de Geografia. E o que é que nós iremos tratar na aula de Geografia de hoje? Vamos falar de 3 atividadezinhas. Atividades, professor? Como assim? Isso mesmo. Atividades, coisas que fazemos ou coisas que outras pessoas fazem, que é as atividades extrativistas, agropecuárias e industriais. Professor, que nomes complicados. Extrativistas, agropecuárias e industriais. Bem, essas são atividades, mas atividades da economia, atividades econômicas, tá bom? Então, atividades extrativistas, agropecuárias e industriais, vamos ver um pouco mais delas. A habilidade que nós iremos trabalhar é descrever as atividades extrativistas, agropecuárias e industriais de diferentes lugares do país, identificando seus impactos ambientais, os seus impactos no ambiente. Então, nós vamos descrever essas atividades aqui. Bem, além de descrevê-las, nós vamos fazer algumas atividades nossas, alguns exercícios aqui também. Então, é importante que vocês tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha de vocês. Isso vai nos ajudar na hora de fazermos os exercícios. Então, 5 segundos para vocês providenciarem lápis, caderno e borracha. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Providenciaram? Estou gostando de ver, muito bem. Quais os objetivos da nossa aula? Descrever as atividades extrativistas, agropecuárias e industriais, apontar os impactos ambientais destas atividades e demonstrar a importância destas atividades, ok? Elas têm um impacto ambiental, mas ao mesmo tempo são importantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Primeiro deles, você sabe o que são atividades econômicas? O que são atividades econômicas? Pensem aí também. Você sabe de onde vêm os produtos que você consome no seu dia a dia? Você sabe de onde vêm esses produtos? O produto que você consome no seu cotidiano? Você tem ideia de onde vem a caneta que você está na mão? Você tem ideia de qual o processo para o caderno chegar até você? Você tem ideia de como é processado o arroz, a carne que você consome? E por último, você sabe quais são os impactos ambientais do extrativismo, da agropecuária e das indústrias? Bem, isso é um pouquinho difícil de se saber, mas eu garanto a vocês, esses impactos ambientais existem e precisam ser levados em consideração. É importante que saibamos da existência desses impactos. Extrativismo, agropecuária e indústria. Fazem parte do setor da economia. Extrativismo e agropecuária do setor primário e indústria do setor secundário. Professor, como assim setor primário, setor secundário e temos até o setor terciário? Bem, é importante que vocês saibam que tudo que é produzido vem em uma cadeia que a gente chama de cadeia produtiva, a cadeia de produção. Diante disso, essa cadeia ela é dividida em setores, tá bom? Então nós temos aqui o extrativismo, que é a extração aqui, ao que me parece, do coco-babaçu.
nós temos a agropecuária, que são atividades agrícolas de criação de animais e de produção de alimentos, e nós temos aqui as indústrias, que são as fábricas, as empresas que beneficiam alguns dos produtos que são produzidos aqui no setor primário, ok? Então, nós vamos ver cada um desses de forma mais específica, de forma mais apurada. Primeiro, a atividade extrativista. Vamos ver aí. A atividade extrativista consiste em extrair ou retirar recursos naturais com fins lucrativos ou simplesmente para a subsistência. Ou seja, a atividade extrativista consiste em eu ir na natureza diretamente e tirar produtos que lá existem, produtos que lá naturalmente são criados, para que eu venda e obtenha algum dinheiro com isso, ou simplesmente para a subsistência, que é o consumo próprio, o consumo apenas para que eu sobreviva. Se nós pegarmos um pouquinho da história, antigamente, todas as atividades extrativistas, aí na Idade da Pedra principalmente, eram para a subsistência. Depois que o homem começou a visar o lucro, ele também começou a extrair produtos da natureza para fins lucrativos. E olha só, vocês sabem que o homem faz parte do reino animal. Nós somos animais racionais. E somos os únicos animais que extraímos produtos da natureza que não somente para a subsistência, e sim para fins lucrativos. Os outros todos os animais, eles apenas extraem os produtos da natureza para a subsistência. A atividade extrativista está dividida em 3 tipos distintos, ou seja, em 3 tipos diferentes. E vamos ver esses tipos agora. A atividade de extrativismo vegetal está veiculada, ou seja, está junta à extração de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras, frutos, cascas de tronco, entre outros. Bem, quem de vocês aí nunca tomou um chá que a mamãe, o papai, o titio, a titia, o vovô, a vovó fez? E esse chá veio de onde? Que foi uma planta tirada, que eles dizem, tirada do mato. Exatamente. Isso foi um extrativismo vegetal. Foi extraído o vegetal da natureza para servir de chá para você, para mim, seja lá para quem for. Então, essa é a atividade de extrativismo vegetal. Temos também a atividade de extrativismo animal, que é baseada na pesca e na caça. E aí nós temos uma questão que é importante. Nós temos aqui em Teresina 2 rios, e vocês veem muitos pescadores nestes rios, quando a gente passa ali no Rio Poti, no Rio Parnaíba, e eles estão sim praticando atividades de extrativismo animal, quando eles estão pescando. A mesma coisa acontece com quem a gente sabe, os caçadores. Olha só, os caçadores, eles estão caçando animais que estão soltos na natureza, e é uma atividade, sim, extrativista animal. Mas olha, muitos animais, eles são defendidos por lei e a sua caça, a sua extração da natureza são proibidas. É bom estarmos atentos a isso. O mesmo acontece na pesca. Há um período de pesca onde a pesca não é permitida. Há um período, onde a pesca não é permitida, que é a época de reprodução dos peixes. Então, para se garantir que sempre tenha peixes, o extrativismo na pesca, ele é também amparado pela lei para que aconteça em tempo oportuno, em tempo propício. E temos ainda a atividade extrativista mineral, que é extrair ou retirar recursos de origem mineral. Esses são encontrados no subsolo. Por exemplo, a extração de ouro, a extração de minério de ferro.
Mesmo a extração de água, em alguns casos, quando a água está no subsolo, que é o que chamamos de água mineral. A extração de diamantes, mesmo a extração de areia, a extração de argila, para a construção de casas, por exemplo, isso são atividades de extrativismo mineral, tá bom? E que também nos servem no nosso dia a dia. Temos aqui, olha, uma atividade de extrativismo vegetal, a imagem de uma dessas atividades. Temos aqui um seringueiro que está extraindo um produto da planta, que depois vai servir para a fabricação de borracha. Nós temos aqui uma atividade de extrativismo animal. Nós temos aí 2 pescadores tirando um peixe do rio, peixe muito grande por sinal. E nós temos aqui um exemplo de atividade de extrativismo mineral. Nós temos aí, olha só, garimpeiros, né, que estão lavando o produto que eles tiraram para ver se encontra algum minério importante para eles. Estas atividades acontecem principalmente na região norte do Brasil, ou seja, o extrativismo acontece principalmente na região norte do Brasil. Não somente lá, mas principalmente lá, ok? Seus impactos ambientais podem ser devastadores se a extração for feita de forma predatória e desordenada, ou seja, essas atividades, elas, como eu falei no começo, principalmente quando eu estava falando aí do extrativismo animal, ela tem que ser muito bem planejada, porque esses recursos que são extraídos da natureza, eles podem vir a acabar. Isso se for feito de forma ordenada. Se for feito de uma forma mais consciente, esses recursos podem aí, ou mesmo, durar tempos, anos, milênios, né? E por aí nós temos a ideia de que é importante preservarmos. A preservação ambiental é importantíssima para as atividades de extrativismo. Vamos agora para as atividades agropecuárias. Professor, que nome difícil. Agropecuárias. O que é que elas são? A agropecuária consiste no conjunto de atividades associadas ao cultivo de plantas, agricultura e criação de animais, pecuária, para o consumo humano ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, medicamentos, combustíveis, produtos de beleza, dentre outros. Bem, eu já falei aqui em aulas anteriores que antigamente o homem, ele era nômade. O que era o homem nômade? Era o homem que estava aqui neste lugar e aqui ele ia consumindo os recursos naturais. Né? Aqui ele pegava as comidas, plantas, o que também poderia ser consumido enquanto animais. E quando os produtos aqui começavam a desaparecer, ficar escassos, esse homem, esse grupo de homens se mudava para outro lugar. E ali ele ia consumir aqueles recursos naturais. Às vezes, depois de um tempo, ele voltava para o lugar anterior, porque ali já tinha crescido, outros animais já tinham nascido. Às vezes não, às vezes ele ia ainda para um terceiro lugar, ok? Quando o homem passou a ser sedentário, ele passou a produzir o seu alimento. E o que é isso? Ele produzir o seu alimento. Ele começou a plantar, começou a criar animais e ali ele conseguiu obter sucesso e viu que não precisava mais estar mudando de lugar. Ele começou a ter apego àquele lugar, a produzir naquele lugar. E assim ele foi se desenvolvendo. As atividades agropecuárias, elas surgiram então, claro, depois das atividades extrativistas. O homem sedentário, o homem nômade, ele era um extrativista. O homem sedentário, ele passou a ser um homem agropecuário. Essa atividade é exercida há milhares de anos, sendo de fundamental importância para a sobrevivência humana, pois é através dela que se obtém alimento. Quando o homem passa a ser um homem agropecuário, ele passou
a escolher o que comia, por exemplo, porque o homem extrativista, ele apenas podia comer aquilo que a natureza oferecia para ele naquele momento. Quando ele começou a cultivar plantas e animais, não. Essa semana eu não quero comer a carne do porco, eu quero comer a carne do frango. Ou, não quero comer mais a carne do frango, eu quero comer a carne do gado. Eu posso também tirar o leite do gado. É uma atividade agropecuária, uma atividade pecuária. Tirar o leite e beber aquele leite. Mas eu não quero o suco de tamarina, eu quero o suco de acerola, então basta eu cultivar a acerola. E assim, o homem foi desenvolvendo atividades agropecuárias. Temos aí a agricultura. Olha só, atividades da agricultura. Nós temos aí uma horta muito bonita, por sinal, e aqui uma horta, provavelmente uma horta familiar. Nós temos aqui uma casa que parece uma residência, uma horta bastante grande. E nós temos aqui uma atividade agropecuária, mas uma atividade agropecuária de grande impacto. Olha só, um maquinário grande, é uma grande plantação. O que a gente também pode interpretar é que a de cima não é para fins lucrativos e a de baixo, a atividade agropecuária, sim, para fim lucrativo. E nós temos aqui, olha, a pecuária, tá bom? Nós temos duas atividades aí pecuárias, uma da extração de leite, o que o homem está colocando aqui nesses baldes são leite, que ele acabou provavelmente de tirar daquela vaca ali, e nós temos aqui outra atividade pecuária, nós temos o gado que está aqui num confinamento, provavelmente é um gado que a gente chama de gado de corte, que vai ser abatido para nos fornecer a carne, tá bom? Então, olha só, de onde vem a comida que nós comemos hoje. O cheiro verde provavelmente veio de uma horta como essa. O feijão e o arroz de uma plantação como essa. O leite que nós tomamos hoje de manhã, olha, provavelmente daqui, olha, de um lugar como esse. E a carne que nós vamos comer no almoço, provavelmente de um lugar como esse aqui de baixo. As atividades agropecuárias estão presentes em todo o Brasil e se concentram principalmente nas zonas rurais, mas também pode acontecer isso na zona urbana. Você mesmo pode construir uma horta na sua casa. Alguns estados ganham destaque por cultivarem alguns produtos específicos, como é o caso do estado de Minas Gerais, famoso pela produção do queijo. Então, nós temos estados que produzem algumas coisas que são específicas dele, ok? Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos uma grande produção de caju e, consequentemente, da cajuína, da castanha de caju beneficiada, ok? Temos vários estados, por exemplo, o estado de São Paulo, que produz aí muito café, o estado do Espírito Santo também, que produz muito café, o estado de Mato Grosso do Sul, conhecidos aí pelo cultivo, pela criação de gado de corte, de gado leiteiro. E Minas Gerais, como eu falei, famoso aí pela produção de leite e, consequentemente, que é famosamente conhecido, pela fabricação de queijo. Um desafio tem sido manter as atividades agropecuárias e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Isso porque algumas atividades agropecuárias precisam de grande espaço para pastagem de animais. Por exemplo, para a plantação de alguns gêneros alimentícios, de alguns produtos alimentícios, e isso pode ser um perigo à natureza, porque diante disso algumas florestas, algumas matas, às vezes tem que ser desmatado, devastado para que esses produtos sejam cultivados. Isso coloca em risco a fauna, coloca em risco a flora e ainda coloca em risco os nossos rios e mares, que são nossos recursos hídricos, tá bom? Então, é um desafio aí manter a agropecuária e, ao mesmo tempo, conseguir manter a natureza, os recursos naturais vivos. E, por fim, nós temos aí a atividade industrial. Bem,
A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Bem, o setor do extrativismo e da agropecuária, que, como eu falei, são setores primários, oferecem matérias-primas para a produção de diversos outros produtos. Por exemplo, essa camisa que eu estou utilizando aqui é uma camisa de algodão, podemos assim dizer. Algodão, isso mesmo, algodão é plantado. Ele é plantado, é colhido, depois ele vai para a indústria, né? E aqui sim, a atividade industrial, que é o setor secundário, olha, ele é plantado, setor primário, ele vai para a indústria, setor secundário, e a partir dali ele é modificado, tecido, beneficiado e é produzido esta camisa que eu estou, tá bom? E depois ela é vendida no comércio, o comércio é o setor terciário. Claro que isso eu estou falando aqui de uma forma muito superficial, tem outras coisas aí nesse meio. Por exemplo, na minha camisa também tem o botão, que é de plástico, tá bom? Que aí é outro processo para ele chegar a ser botão, mas que também deve ser levado em conta e que também é importante. Imagina a camisa sem um botão, para ela ficar de forma comercial, que é o que se chama de perfeita, né, para ser comercializada, ela precisa sim ter o botão, tá bom? E a atividade industrial, ela é responsável por esse processo, por pegar do setor primário e beneficiá-la, modificá-la para que se chegue ao setor terciário, tá bom? Então, nesse caso, como ela está entre o setor primário e o setor secundário, ela é o setor primário e o setor secundário, ela é o setor secundário. Então, entre o setor primário e o setor terciário, nós temos o setor secundário. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em 3 grandes conjuntos: indústrias de bem de produção, indústrias de bem intermediários e indústrias de bens de consumo, e é isso que nós vamos ver agora. Temos aqui a indústria de bem de produção, também chamada de indústria de base. São responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos da indústria, tá bom? Então, ela pega uma matéria-prima bruta e transforma em outra matéria-prima processada. Professor, como é que isso acontece? Bem, lembram que eu falei da minha camisa? A indústria de bem de produção, ela vai pegar o algodão bruto do jeito que ele veio do campo e vai transformar em tecido. E esse grande tecido ele vai fornecer para outra indústria que vai aí sim recortar o tecido, costurá-lo e transformá-lo em camisa, tá bom? Então, essa é a indústria de bem de produção. Ela pega a matéria-prima bruta do jeito que veio do setor primário e vai transformá-la e oferecê-la para outra indústria que vai aí sim fazer com que se transforme no produto final, que é o que chamamos sim de produto final. Essa é a indústria de bem de produção. Nós temos a indústria de bens intermediários, que caracteriza-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Ela produzem máquinas e equipamentos que são utilizados nos diversos segmentos da indústria. Bem, voltando a falar da minha camisa, a minha camisa, a primeira indústria, que foi a indústria de bem de produção, ela pegou o algodão bruto, do jeito que ele veio do setor primário, né, da plantação, e transformou em um grande tecido. Só que para ela fazer isso, ela precisou do maquinário. Claro que para transformar o algodão do jeito que ele veio lá da lavoura,
em um tecido, ele vai precisar de máquinas para que isso aconteça. E essas máquinas, elas também foram produzidas por outras indústrias. As indústrias que produzem máquinas são as indústrias de bens intermediários, que caracteriza-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que são utilizados nos diversos segmentos da indústria. Tá bom? Claro que eu estou dando um exemplo da camisa aqui, mas isso pode acontecer com vários outros produtos. Tá bem? Está aqui, olha, a imagem de uma indústria de bens intermediários, que está fazendo aqui uma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas ao que me parece, parece uma bobina aí muito grande. Bem, e por fim temos a indústria de bens de consumo. Aí sim, tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a produção em geral. Que é, nós temos aqui, olha, a imagem de uma fábrica de sapatos, de uma indústria de sapatos, ok? Essa é uma indústria de bem de consumo. Poderia ser também, claro, a indústria que faz as roupas, que fez essa minha blusa aqui, essa minha camisa, por exemplo, tá bom? Aqui, os sapatos provavelmente veio de uma indústria de bem de produção, a matéria-prima que é o couro beneficiado ou que também passou por um processo importante que foi o da indústria de bens intermediários, que produziu as máquinas para que o couro fosse beneficiado e transformado no couro pronto para se fazer o sapato aí, fazer a costura e a cola do sapato, que também utiliza-se da indústria de bens intermediários para todo esse maquinário aqui, tá bom? As atividades industriais estão presentes em todo o Brasil. Algumas cidades mantêm polos industriais, o que faz desta atividade presente na maioria das vezes nas zonas urbanas, isso mesmo. São as atividades industriais, na maioria das vezes, atividades presentes nas zonas urbanas. Infelizmente, esta atividade lança muitos gases tóxicos no ar, o que torna um dos maiores agressores do meio ambiente, tá bom? Então, é uma atividade que precisa ser muito pensada na melhor forma dela acontecer, porque ela lança muitos gases poluentes e isso é muito perigoso para a vida no nosso planeta. Vamos aí fazer algumas atividades, nosso tempo está um pouquinho curto. Bem, eu pedi a vocês lápis, borracha e o caderno, que vocês tenham eles em mãos, acredito que já está na mão de vocês. Questão número 1, primeira, né? Em que consiste a atividade extrativista? Nós vimos isso na aula de hoje. Em que consiste aí a atividade extrativista? Vocês recordam? Vamos à resposta. A atividade extrativista consiste em extrair ou retirar recursos naturais com fins lucrativos ou simplesmente para a subsistência, tá? Retirar produtos da natureza para que sejam vendidos e se obtenha um lucro, ou simplesmente para o consumo, aquele consumo pontual, consumir naquele momento e nada além disso. Segunda questão. Cite uma das 3 atividades de extrativismo. Nós vimos 3 atividades extrativistas. Pensem aí em uma delas. Vamos para a resposta. Pode ser o extrativismo vegetal, o extrativismo animal ou o extrativismo mineral. São 3 extrativismos diferentes. Questão 3. O que é a atividade agropecuária? O que é a atividade agropecuária? Ou o que são atividades agropecuárias? Vamos para a resposta. É o conjunto de atividades associadas ao cultivo de plantas, que é a agricultura, ou a criação de animais, que é a pecuária. Então,
Se o cultivo é de planta, é a agricultura. Se o cultivo é de animais, é a pecuária. Questão 4. Por qual motivo a atividade agropecuária é tão importante? Vamos à resposta. É através dessa atividade que se obtém o alimento, tá bom? O alimento que nós escolhemos para comer, né? Porque o alimento também pode ser conseguido através da atividade extrativista. Questão 5. Em que consiste a atividade industrial? Consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias. Questão 6. Cite um dos 3 tipos de indústria que vimos na aula de hoje. Nós vimos 3 que são elas, pode ser as indústrias de bem de produção, a indústria de bens intermediários e a indústria de bem de consumo. E o que estudamos na aula de hoje? Estudamos as atividades econômicas de extrativismo, agropecuária e industrial. Vimos como cada uma das atividades econômicas estudadas se desdobram. Também analisamos as imagens de atividades econômicas e respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, um abraço.